Era um dia normal. O sol brilhava e dentro de James vivia-se uma luta contra o desespero. Estava desesperado porque só tinha dinheiro para ir algumas vezes à loja, mas para além disso tinha de pagar renda, caso contrário iria viver para a rua. De repente, o personagem principal viu a placa de uma casa de lotaria. Pensando que não tinha nada a perder, dirigiu-se para lá com pouca esperança. Quando James comprou alguns bilhetes, viu algumas percentagens em cima deles, o que foi um pouco confuso, mas um momento depois, percebeu que eram percentagens de ganhos e ficou tão surpreendido com isso que quase se engasgou com a própria saliva. Portanto, o rapaz pediu mais ao dono, o que o surpreendeu muito, mas mesmo assim deu mais. Após uma série de vitórias, James ganhou inspiração e o desespero que antes o sufocava desapareceu, porque agora não tinha para onde fugir. Ao mesmo tempo, havia nele um certo verme de dúvida que o corroía por dentro, de que não conseguiria vencer tão facilmente e deveria haver algum tipo de rasteira. Ainda assim, todo o valor que ganhou foi para o seu cartão, o que não podia deixar de se alegrar, agora que já tinha dinheiro há algum tempo. James não queria parar, por isso perguntou novamente ao proprietário, com incredulidade nos olhos, mas mesmo assim deu-lhe uma nova parte de bilhetes. Ao ver os seus ganhos, o dono quase teve um ataque cardíaco mesmo no balcão, recusou-se a acreditar. O personagem principal notou para si mesmo que é claro que o proprietário iria em breve desistir dos seus ganhos. Mas não precisava disso. Tendo escapado com a desculpa inocente de que muitas vezes tinha sorte no jogo e compreendia todos os seus perigos, James voltou a pedir novos bilhetes. Começando a lavar o revestimento, o rapaz não percebeu o que se estava a passar, pois haviam chamado vezes sem conta para tentar novamente. À medida que continuava a pagar os bilhetes um a um, pensou que a sua capacidade de ver as percentagens de vitórias tinha desaparecido. Suspirando de alívio, o proprietário já estava feliz por ter vendido tantos bilhetes. Mas ainda não acreditava num comprador tão sortudo. Tendo notado as percentagens que não desapareceram, James finalmente percebeu que a habilidade não desapareceu em lado nenhum, e ficou muito entusiasmado e não as percebeu. O tipo viu uma grande percentagem num dos bilhetes e pediu para comprar outro. Invocando teatralmente todas as forças da terra, da água, do fogo e do vento, começou a apagar a película protetora. E um milagre incrível aconteceu. Segundo o proprietário, James ganhou uma quantia muito grande. Escondido atrás da loja, o proprietário ainda não conseguia acreditar em tamanha sorte e percebeu que vender-lhe bilhetes poderia ser um negócio lucrativo. Então ofereceu mais bilhetes a James e disse que, se ele perdesse, ficaria com 20% dos ganhos para si. Mas a personagem principal percebeu o que estava a acontecer e por isso disse que tinha esgotado toda a sua sorte por hoje e dirigiu-se para a porta. Disse ao longo do caminho que talvez amanhã procurasse aqui e tentasse a sua sorte novamente. Só por diversão, James decidiu ver a hipótese de abrir a porta. A princípio era de 100%, mas depois começou a cair rapidamente. No final, um cão aparentemente furioso voou pela porta de vidro, assustando não só a ele, mas a todos os que o rodeavam com a sua confusão. O tipo queria ir embora e resolver ainda mais os seus problemas, alguns dos quais já tinham sido resolvidos, quando de repente a voz do dono o fez parar. Pegou-lhe pelo ombro e olhou-o surpreendido, e também perguntou como é que ele sabia que um animal iria voar para dentro da porta. James não ficou surpreendido e começou a dizer que é médium, e graças a uma técnica transmitida de geração em geração, consegue ver o futuro. É claro que o proprietário não tinha pressa em acreditar nele, e se tinha tais capacidades, então por que é que nada se ouviu falar dele? Percebendo que não conseguiria convencer o dono com isso, começou a continuar as suas mentiras, verificando em qual das opções estaria mais disposto a cair. Com uma cara completamente séria, disse que se o seu poder tivesse sido descoberto mais cedo, as pessoas más poderiam tê-lo usado para os seus próprios fins, e depois convidou o dono para o verificar. O proprietário ficou chocado com isso e por isso disse que a sua casa foi destruída por um desastre natural e que gostaria de receber uma indemnização. Usando todas as suas forças, James perguntou exatamente quanto poderia o proprietário receber pela casa e pelo terreno. Percebendo que o proprietário conseguiria vários milhões pela sua propriedade destruída, sugeriu verificar imediatamente. Depois de marcar o número no telefone, o proprietário não acreditou até ao último momento, mas passados alguns minutos pareceu desistir. Recuperando o juízo, o proprietário ficou muito feliz com a notícia
e prometeu a James que daria parte do dinheiro da indemnização como agradecimento. O feliz proprietário e o não menos feliz protagonista separaram-se finalmente com uma nota tão boa. Saindo da baia, o tipo viu o cão que tinha provocado o caos com a sua chegada, caído na estrada. Aproximando-se dela, James decidiu verificar se a probabilidade de ela estar à procura do dono era de 100%. Não esperava que o cão de repente pegasse na bola que estava ao seu lado e a lançasse. O brinquedo voltou para o animal, mas quando voltou, atingiu James dolorosamente e voou para a cabeça do atirador. Mas as aventuras com o perdido pareciam estar apenas a começar, pois ela não queria que o personagem principal se fosse embora, por isso mordeu-o na perna. Após o seu ataque, o cão destruindo tudo e todos à sua passagem, James não teve outra alternativa senão correr atrás dele. O homem perdido e a vítima correram para um bonito parque, que ficava no centro da cidade, e avistaram uma menina à frente. Ao ligar-lhe, o rapaz ficou muito impressionado com a sua beleza e serenidade. Ela teve tempo para tirar selfies, mas não teve tempo para cuidar do seu cão. Então conversaram um pouco e descobriram que ela tinha a certeza absoluta de que o seu cão estava ali. Mas depois perguntou-se por que razão ele a trouxe de volta, embora estivesse amarrada ao banco. Ao ouvir estas palavras, James apontou para o local da coleira e a menina viu que a coleira estava rasgada e o cão não estava no lugar. Depois disso, começou a pedir desculpas profusamente e sugeriu trocar redes sociais para que pudessem dar um passeio juntos no futuro. Após o incidente com o cão, James vagueou pela rua e pensou em como poderia ganhar dinheiro com a sua habilidade. E de forma bastante inesperada, dirigiu-se ao mercado local, onde vendiam tudo o que podia ser vendido por um preço mais elevado, incluindo antiguidades. Ao passar, um grupo de comerciantes ligou-lhe na esperança de que o pudessem enganar e ganhar um grande prêmio com isso. Por toda a parte tentaram apanhar o Tiago na rede, porque viram que um recém-chegado tinha chegado até eles, que não sabia de nada. Parou junto a um dos comerciantes para olhar para as suas mercadorias e verificar que hipótese teria este ou aquele item. A sua atenção foi atraída para uma pulseira que estava entre uma pilha de outras porcarias. Tinha um aspecto velho e gasto, mas o preço era inferior ao preço declarado. Ao caminhar pela rua, a atenção de James foi atraída por um comerciante com a mesma pilha de lixo velho, mas com coisas diferentes. Depois de falar com o proprietário, viu uma tigela verde e, usando a sua habilidade, descobriu que o seu valor era superior a várias centenas de milhares. Não queria perder tanto prêmio por quase nada. Quando por curiosidade chegou ao $500,000, a personagem principal ficou cheia de alegria. Cheio de alegria e confiança no ótimo preço da chávena, Tiago começou a falar sobre o assunto com o dono, tentando baixar o preço. O dono da tigela ficou muito surpreendido com o motivo de a ter e perguntou-se se a tigela valia realmente tanto. Enquanto se atormentava com estas perguntas, que de momento não tinham resposta, decidiu distraí-lo oferecendo-lhe outro produto em forma de frágil vaso de barro. James, por sua vez, não quis desviar-se do seu plano, e dizendo que não estava muito interessado nisso, mas que era aquela tigela verde que era interessante, mesmo assim, negociou um preço mais baixo com o proprietário. Mesmo assim, o proprietário, um pouco chateado, concordou, notando para si mesmo que qualquer lucro não lhe pioraria o bolso, e relutantemente empacotou a compra. Depois de se despedir, James continuou a passear pelo mercado e o proprietário começou a falar consigo próprio sobre o comércio anterior. Dito isto, afinal, qualquer lucro agrada tanto à alma, ao bolso e ao coração. Mas o seu monólogo foi interrompido por um vizinho, que ficou muito surpreendido com isso. Então uma rapariga aproximou-se do comerciante e perguntou-lhe pela chávena que tinham combinado ontem. Era linda, e ficou surpreendida por já não estar ali, e perguntou se devia aumentar o preço para que o comerciante lhe devolvesse a coisa. O proprietário ficou muito surpreendido com tamanha pressão, e já começava a pensar se teria vendido aquela tigela ao menino por quase nada. A menina já começou a ter dúvidas sobre a sua coisinha e começou a desconfiar que ele poderia não encontrar de maneira nenhuma. Ela decidiu arriscar, dizendo que duplicaria o preço original se ele devolvesse a chávena. Depois o dono finalmente lembrou-se da rapariga de ontem e do seu preço, e estava pronto para dar uma chapada na cara pela memória, porque o preço antes era alto, e agora ficou ainda mais alto. A beldade já queria fazer um escândalo sobre isso e pouco se importava com quem, como e por que ele levava a chávena para algum lado, só para que fosse devolvida o mais rapidamente possível. O coração do proprietário sangrou muito por vender o item ao rapaz tão barato
e amaldiçoou-se por tamanha desatenção. O seu vizinho estava praticamente a chorar de tanto rir ao ver o seu companheiro tão desesperado e disse que nunca se tinha permitido fazer aquilo antes, muito menos agora. De repente, a rapariga recuou do balcão e recuou um pouco, sem perceber o que se estava a passar. A razão para tal foi o dono, que já rebolava de tristeza no chão e estava pronto para se enterrar no mesmo sítio, só para se esquecer de um erro tão grande. Resignada com o facto de não lhe conseguir tirar a chávena, a rapariga perguntou para onde tinha ido o comprador do seu prejuízo. Não muito longe deles, ouviram vozes ativas. A rapariga pensou que talvez aquilo fosse uma coisa dela e com um pouco de esperança foi na direção deles. No final de contas, era James e tentava inflacionar o preço de um velho que parecia perceber de antiguidades. Tendo ouvido o preço do segundo, a rapariga acrescentou vários milhares ao preço, na esperança de que o homem lhe cedesse. Ela percebeu que, embora lhe parecesse familiar, a chávena tinha de ser devolvida a qualquer custo. Caso contrário, o seu avô ficaria muito perturbado. Mas James queria o preço ainda mais alto. Por isso, esperou que o homem agisse. Mas a rapariga não desistiu e disse que quem oferecesse o preço mais alto levava o artigo. O velho, que queria comprar o copo, disse de repente que lhe parecia familiar e que por acaso conhecia o professor Collins. A beldade disse que este era o seu avô e que não percebeu imediatamente quem ele era. Mas o seu antepassado contou-lhe sobre ele, como trabalhavam juntos. James já estava a perder a paciência e disse que se ninguém pegasse no copo, iria para outro lado e venderia lá. A menina transferiu imediatamente a última quantia informada para si e levou o tão desejado artigo. Mas a personagem principal não quis deixar a beldade assim, e por isso ofereceu-lhe um pouco de leitura da sorte como forma de agradecimento. A rapariga decidiu que ele era uma espécie de pessoa anormal e correu para sair o mais rápido possível antes que ninguém descobrisse o seu desaparecimento. James não queria simplesmente deixá-la, por isso, decidiu que era melhor continuar caso se partisse. Mas a bela já estava cansada dele e exclamou como ele se atreve a incomodar uma mulher que é mais velha do que ele e ainda ocupada. A decisão de não recuar até ao fim foi mais forte do que o medo de uma ameaça escondida. Por isso, decidiu testar tudo. A primeira coisa que a personagem principal fez foi descobrir se ela tinha marido ou namorado, pois não tinha. E a segunda coisa que decidiu fazer foi descobrir se ela era realmente mais velha do que ele ou não. Uma vez que acontece que ela não estava. Alegre e feliz, quis saltar da informação que recebeu, dizendo para si próprio: é bom conhecer os segredos dos outros. Mas foi arrancado dessa alegria pela menina que já estava de partida e decidiu que esta era a última oportunidade de deixar a sua atenção, para lhe dizer a data exata do nascimento. Ela desconfiou desta informação e já começou a pensar que algum perseguidor estava a tentar enganá-la para lhe fazer alguma coisa mais tarde. As pessoas que assistiram a toda esta apresentação também ficaram surpreendidas com isso, e os seus pensamentos coincidiram parcialmente com os pensamentos da Bella. James percebeu imediatamente que não devia ter deitado tudo fora daquela maneira. Agora podia ser considerado não só um estranho, mas também uma espécie de pervertido perseguidor. Mas para verificar tudo isto, a rapariga tirou de repente o telemóvel do bolso e marcou o número de alguém. Decidiu perguntar à mãe a data exata do seu nascimento, ao que esta respondeu que iria agora consultar o registro médico. Uma voz de mulher atendeu o telefone exatamente na mesma data que o rapaz que estava colado a ela tinha dito. Isso chocou-a muito. Com incredulidade na voz, a menina perguntou-lhe como é que ele sabia a sua data de nascimento com tanta precisão se não se conheciam antes. James respondeu que esta é uma técnica extracientífica antiga que ajuda a descobrir mais sobre uma pessoa apenas olhando para ela. Depois de tudo isto, a rapariga não teve mais paciência e estava pronta para atacar o rapaz com os punhos se ele se calasse e o deixasse para trás. Aqui surgiu uma estranha questão involuntária na cabeça da personagem principal. Se esta rapariga odeia os homens. O que a habilidade mostrou foi a 100% e não pôde deixar de o chocar. De uma forma ou de outra, conseguiu o que queria. Foram trocados contactos e ele descobriu que o nome dela era Gladys. Alegre com o resultado dos acontecimentos, James foi para casa a trautear algo baixinho. Perguntas involuntárias surgiram novamente na sua cabeça sobre Gladys. Se os pais lhe ligariam e se seria a sua mãe. A habilidade sobrecarregou-o imediatamente com sinais 100% diante dos seus olhos e decidiu que era melhor notificá-la sobre tal acontecimento.
Antes que Gladys tivesse tempo de se afastar da cena, de repente ouviu o seu telefone começar a vibrar no seu bolso. Tirando-o de lá, ela desbloqueou o ecrã e não conseguiu perceber de quem tinha vindo a mensagem, pois eram muitos. Mas tendo encontrado um novo, vi que era de uma nova amiga, que escreveu que um dos seus pais lhe ligaria em breve. Saiu a correr do beco em que estava e começou a olhar com os olhos para onde aquele homem estava, para saber que ele definitivamente não a estava a seguir. Entretanto, James já pensava na sorte que teve hoje não só em descobrir a sua habilidade, mas também com as raparigas. Nesse momento, Gladys recebeu uma chamada, e era da mãe. A menina ficou muito assustada de surpresa. A mulher do outro lado disse que queria que ela voltasse e precisavam de falar. Ao mesmo tempo, James também ficou assustado com o súbito chamamento e quase o deixou cair das suas mãos. Acontece que já era a mãe dele e ela pediu-lhe para voltar e falou com ele. Depois destas palavras, ele correu como uma flecha pela rua, demolindo transeuntes aleatórios. À noite, o personagem principal sentou-se num restaurante e tomou café calmamente, pensando nas palavras da mãe, que lhe marcou um encontro às cegas. Deram-lhe a fotografia de uma beldade. Ele olhou para ela e pensou que ela provavelmente tinha muitos rapazes e muito provavelmente também ia a um encontro às cegas. A porta abriu-se e duas raparigas entraram na sala. Uma delas era Gladys e a outra era a mesma beldade da foto. Por alguma razão, o primeiro interrompeu o segundo, dizendo que era uma má ideia e que era melhor abandoná-la antes que fosse tarde demais. Olhando para esta foto, James decidiu verificar a percentagem de conhecimento deles. Quase se engasgou quando descobriu que as raparigas se conheciam a 100%. Ao libertar-se dos braços da amiga, a beldade disse que se chamava Cheryl e logo de seguida sugeriu que se encontrassem. De tal oferta em torno instantâneo, houve silêncio e todos, incluindo James, ficaram surpreendidos com a seriedade com que ela o disse. Mas isso não incomodou Cheryl em nada. E não permitindo que o rapaz recuperasse do choque do que foi dito, sussurrou que ele não queria ir com ela depois do restaurante. Sem permitir que James compreendesse tudo, apertou-se e abraçou-o, dizendo que este era o tipo de rapaz com que sonhava e que este dia seria o melhor da sua vida. Ainda sem perceber o que se estava a passar, o personagem principal ficou ainda mais surpreendido e ainda mais chocado com um beijo inesperado da beldade. Entretanto, Gladys, que assistia a toda a foto, não só ficou em choque, como sentiu uma sensação estranha dentro de si. Sentiu-se abandonada pelo mundo inteiro e pela amiga, que, sem ouvir a sua persuasão, decidiu mesmo assim entrar em contato com este rapaz. James percebeu que algo estava errado aqui, mas decidiu acreditar na palavra dela e não testar a sua capacidade. Os dois não prestaram atenção a EOS que os rodeavam nem a rapariga, que já tinha fugido para algum lado. E Cheryl disse que se James já estivesse pronto, então iriam ter com ela imediatamente. Ao entrar no apartamento, a menina apresentou de imediato o recém-chegado à mãe, que lhe reagiu com bastante violência. O rapaz pensou para si que, uma vez que houve tal reação a ele, então deve ser o primeiro rapaz que a beldade trouxe para casa. Com a cabeça nas nuvens, não se apercebeu de como o pai dela o agarrou e o arrastou com força para dentro do quarto. Sentando James ao lado da filha, disse que ele e a mãe não os iriam incomodar e que podiam fazer o que quisessem. O rapaz notou para si que era bom ser o primeiro onde ninguém tinha estado, mas ainda tinha dúvidas de que isto fosse algum tipo de apresentação para os pais. Entretanto, a mãe e o pai sussurravam e começaram a discutir que se o jovem trazido pela filha lhe fizesse mal, ao que disse o chefe de família, com um cutelo na mão, que o deixasse tentar. Nesse momento, os que estavam na sala começaram a falar sobre tudo o que estava a acontecer, pois James disse que se sentia como se já tivesse sido raptado por uma pessoa. Cheryl afastou-se dele e ele fez o mesmo. Disse que senão os pais a atormentavam até a sua morte com a questão de quando finalmente trariam um rapaz para dentro de casa. A beldade admitiu que não o vai obrigar a nada. Apenas quer que este assunto deixe de ser uma dor de cabeça para ela. Pensando que ela tinha razão em alguma coisa, e tendo verificado com a ajuda da sua habilidade, se a podia abraçar, e começou a aproximar-se dela lentamente, quando do nada caiu. Ao ouvir o barulho, o pai da menina entrou imediatamente na sala agitando um cutelo e perguntou que tipo de barulho se fazia de repente. Ao ver James ajoelhado em frente a Cheryl e a sua cara de surpresa, não percebeu por que é que houve um pogrom. Pedindo desculpa,
a mãe da menina puxou o marido para fora do quarto pela orelha e, fechando a porta atrás de si, disse-lhes para não pararem o que estavam a fazer e para continuarem. O personagem principal não percebia nada do que estava a acontecer e já começava a arrepender-se de ter aceite participar nesta performance. Mas depois disso, foi dominado pelo desânimo e pelo medo de que, se falhasse, o pai dela pudesse acertar contas com ele de forma cruel. Cheryl pediu desculpa pelo incidente e perguntou-lhe se a ajudaria com o assunto sem qualquer obrigação. Ao que James respondeu que não queria participar em tudo isso e enganar os pais nesse assunto, e saiu da sala, onde os membros mais velhos da família já corriam na sua direção. Ao ouvir o pedido de desculpas da mãe da menina pelos seus tênis, sentiu tanto choque e decepção que, mesmo durante o dia inteiro, as suas emoções foram apenas partículas de pó. Os seus sapatos favoritos estavam estragados e encharcados com a sopa derramada sobre eles, segundo o proprietário, que continuou a pedir desculpa. O pai da menina convidou-o para passar a noite e, enquanto cá estivesse, secariam, mas dizendo que precisava de visitar um familiar no hospital, saiu batendo a porta atrás de si. Tendo abandonado esta estranha família, alugou um quarto e foi dormir, pensando no dia de hoje e que amanhã deveria tentar a sua sorte naquele mercado. No dia seguinte, James foi lá comprar algumas antiguidades novas e algum dinheiro novo. O dono, que tinha desperdiçado a sorte grande de ontem, estava sentado no mesmo lugar a polir uma espécie de vaso, e viu como a sombra de alguém lhe cobria os bens e a si próprio. Quando levantou a cabeça e viu que era o rapaz de ontem que lhe tinha tirado o copo verde, o homem ficou muito surpreendido com isso. Pensando que desta vez não iria baixar o preço, mas diria mais elevado, ofereceu ao comprador um novo produto. James percebeu que desta vez não iria conseguir o que precisava tão facilmente, por isso perguntou ao sistema se poderia voltar a encontrar antiguidades dele. Tendo decidido troçar um pouco do comerciante, agradeceu-lhe calorosamente a compra de ontem, e este, por sua vez, ficou boquiaberto. Olhando para os produtos expostos, começou a verificar a autenticidade de cada um usando a sua habilidade. De repente, a personagem principal voltou o olhar para uma estatueta, cujo custo aproximado era de cerca de 12 milhões e meio. James disse que estava de olho na estatueta e queria comprá-la, e acrescentou que não se importaria de a comprar por alguns milhares. A felicidade no rosto do dono era visível de longe a olho nu, pelo que rapidamente concordaram. Já após o pagamento, quando o rapaz foi para casa, começou a ter grandes dúvidas sobre o preço, se tinha dado um pequeno. Em frente a ele parou um grande jipe rosa e novo, de onde saiu uma rapariga simpática, e perguntou-lhe se tinha vendido a estatueta de que tinham falado ontem, e disse que iria aumentar o preço. Depois, o dono começou a lembrar-se novamente e já se estava a censurar novamente por ter vendido o aparelho ao tipo por alguns milhares, quando estavam a oferecer milhões por ele. A pequena fofa continuou dizendo que o seu avô ficaria muito chateado se descobrisse que a sua estatueta favorita tinha desaparecido algures e aumentaria ainda mais o preço só para a recuperar. Quando não viu o que procurava no balcão, estava pronta para chorar ali mesmo. A dona tentou acalmá-la, mas correu muito mal, pois a estatueta saiu com o menino. Então a menina limpou as lágrimas e com firme determinação perguntou-lhe se sabia em que direção tinha ido. Entretanto, James sentou-se com o seu avô antiquário e esperou que ele informasse o preço enquanto examinava a estatueta. Examinando-o com uma lupa, disse que tinha o mesmo em casa e que lhe era muito querido. Mas depois o velho perguntou-se se era ela quem estava à sua frente e se a neta a tinha vendido. A personagem principal disse que talvez seja muito parecida e outra como fará companhia à sua amada. Por curiosidade, decidiu verificar se esta estatueta poderia pertencer a este antiquário, ao qual o sistema respondia a 100%, o que o incomodou bastante. O velho, sem suspeitar de nada, disse que não se importaria de a comprar por 9 milhões e que esta estatueta lhe poderia realmente fazer companhia. James disse que é maravilhoso quando há algo que se adora e concordou com o acordo. Ao receber o dinheiro, começou a despedir-se do antiquário, que lhe entregou o seu cartão de visita e disse que se encontrasse algo interessante, poderia telefonar-lhe. Saindo do prédio e olhando para o cartão que recebeu, o jovem viu uma bela rapariga a correr na sua direção. Por curiosidade, decidiu verificar a probabilidade de ela cair. Era de 100%, e avisou-a do possível perigo. Ela não o ouviu, pelo que começou a cair, agitando os braços com os olhos molhados de lágrimas.
Ao vê-la cair, James estendeu involuntariamente as mãos à sua frente para a suavizar um pouco. Como esperado, ela caiu diretamente nos seus braços e ao mesmo tempo ele não ficou particularmente feliz com isso, dizendo para si mesmo que ela era estúpida. Vendo esta cena, as pessoas à sua volta disseram que os jovens de hoje perderam completamente a vergonha de fazer tal coisa. Tendo se agarrado ao rapaz com os braços e as pernas, a rapariga não ficou constrangida com nada, mas a sua vítima começou a ficar nervosa com tudo isto. Ela saiu de cima dele e saltou 1 metro, e James, por sua vez, disse que preferia ouvi-lo. A personagem principal não ouviu o que a rapariga lhe contou, mas em vez disso verificou se era a neta daquele antiquário, e como era de esperar, havia novamente 100% brancos. A miúda Gira tirou-lhe o telefone das mãos e adicionou-se aos contactos dele, o que surpreendeu o rapaz. Olhando para o seu contacto ao telefone, a sua fera Mary, James não se apercebeu de como ela saiu. E lembrando-se do negócio, foi para casa, atravessando todo o mercado. Ao percorrer uma rua comercial, encontrou um velho amigo seu, que lhe perguntou por quanto tinha vendido aquela estatueta. O jovem disse casualmente que a tinha vendido por 9 milhões e que era uma estatueta bastante rara e antiga. Entretanto, a menina chegou à loja do avô e, espreitando pela esquina, procurou ver se ele tinha a sua própria estatueta. Mas o velho reparou nela e pediu-lhe que ficasse, dizendo que comprou o seu por 3 mil e comprou hoje exatamente o mesmo por 9 milhões. Mary ficou involuntariamente tensa e disse surpreendida que isto devia ser uma coincidência e que a sua figura está agora em casa. Mas, sentindo que algo estava errado, o avô decidiu não deixar o assunto e disse que a sua coisa favorita não estava ali agora. A menina disse que tinha algo para fazer e que tinha de ir. O antiquário quase gritou com ela, repreendendo-a por lhe ter vendido uma estatueta cara, assustando ainda mais a gracinha. Mas rapidamente ligou à avó e disse entre lágrimas que o avô a estava a chamar nomes, mas que uma voz de mulher do outro lado da linha começou a repreender o velho. Ao ouvir as palavras do seu familiar, Mary saiu imediatamente da loja e prometeu a si mesma nunca mais tocar nas coisas do avô. Ao mesmo tempo, James estava a andar pela rua e sentiu que algo estava errado com aquele comerciante, e por isso ficou com medo. Começou a olhar em redor, pensando que estava a ser observado e que algo iria acontecer, mas nada aconteceu. Descendo a rua, o jovem pensou que aquele comerciante não o abandonaria tão facilmente, e certamente se vingaria, como se comprova pela sua capacidade de dar 100%. Mas disse para si mesmo que fosse esse o caso, não tinha nada a temer com a sua capacidade e podia ganhar dinheiro com qualquer coisa. O personagem principal decidiu que primeiro precisava de um carro, e ainda por cima, sólido, para não ter vergonha de aparecer. Aproximando-se da paragem de autocarro, viu um tipo suspeito a esgueirar-se atrás de um novo conhecido. Depois de perguntar ao sistema se tratava de um ladrão, ao que respondeu a 100%, rapidamente lhe escreveu para ter cuidado. A menina ficou muito surpreendida com a sua aparição e aviso, deixando tudo para o destino. James, pelo canto do olho, viu as mãos daquele tipo estendidas para Mary e começou a preocupar-se com ela. Ele queria gritar para ela ter cuidado e caminhou imediatamente no meio da multidão na sua direção. De repente, inesperadamente para ele e para o ladrão, a rapariga atingiu o segundo no plexo solar com toda a força que tinha. Quando a rapariga se virou para o encarar, ele viu que havia raiva e determinação para o eliminar da face da terra. Agarrando-lhe a mão, a pequena fofa começou a levantá-lo, ouvindo os seus sons dolorosos. Atirando-o para as costas, atirou-o para o chão com toda a força, parecendo que algo se tinha partido. O ladrão caiu no chão com um grito doloroso, fazendo com que lhes fosse dada ainda mais atenção. A multidão que aguardava a sua vez para embarcar no autocarro e as pessoas que já lá estavam começaram a conversar. Alguns até reconheceram a miúda Gira como a miúda do aeroporto. Quando Mary terminou de lidar com ele, disse que ele era um pervertido e queria tocar-lhe. Ainda bem que não foi ele a levar uma sova, mas a miúda surpreendeu-o com a sua estupidez, e foi bom que tudo tenha acontecido assim. Mas assustou-se com a força com que a gracinha derrotou o ladrão. O jovem achou que era melhor não se meter com ela, a bem da sua própria segurança. Reparou que Mary o olhava de forma estranha, e como se fosse persegui-lo, e por interesse decidiu verificar se o autocarro chegaria ao seu destino. O sistema retornou 0% e, em seguida, James começou a analisar todos os resultados possíveis dos eventos. Acontece que será um incendiário a fazer explodir o autocarro,
e muitas pessoas morrerão, incluindo ele próprio. O tipo marcou o número da polícia e disse que havia um possível terrorista no autocarro e poderia haver muitas vítimas. Marcaram a chamada como emergência e perguntaram se havia provas, o que ele não tinha. Entrando no autocarro, a personagem principal reparou que Mary também o seguia, falando ao telefone com alguém. Ao vê-la, lembrou-se de como ela lidou com o ladrão e sentiu-se um pouco desconfortável por estar no mesmo transporte que ela. De seguida, a polícia ligou para o seu telefone, dizendo que um funcionário que estava de férias estava agora no mesmo autocarro e poderia ajudar. Esta notícia deixou James feliz, mas ele ficou muito irritado porque havia um rabo a segui-lo na forma de uma miúda estúpida, na sua opinião. Ao perguntar se o criminoso estava sentado ou não, o sistema deu 100% olhando entre os sentados, percebeu que Maria não o iria abandonar. Viu então um homem desconfiado sentado perto da janela e segurando uma mochila preta para si. Mas a personagem principal percebeu que, ao ver a sua expressão, desconfiou imediatamente que algo estava errado e virou-se para a janela. James repreendeu-se por uma ofensa tão grave e temeu que o agente não encontrasse este homem. Sentiu a mão de alguém pousar no seu ombro e apertá-lo com força, assustando-o. Este foi o seu pior palpite, mas na verdade era Mary, que não estava muito atrás dele. Com o seu truque, ela assustou o rapaz até a morte, por isso repreendeu-o dizendo que não se devia afastar tanto de todos. A pequena fofa continuou dizendo que se fizesse algo fora do normal, se sentiria mal. A rapariga empurrou imediatamente James e correu para o homem com uma mochila à janela, que claramente não esperava tal reviravolta. Arrancou-lhe das mãos o que era um saco aberto, onde estavam vários frascos de um líquido que parecia óleo de girassol. O homem tinha um rosto extremamente descontente por ter sido visto e apanhado tão rapidamente. James, pegando na mochila, caiu com ela no chão do autocarro e a pessoa sentada antes levantou-se e quis atacá-lo. Mas não teve tempo de fazer nada porque um tronco de madeira atingiu-o no estômago, fazendo-o dobrar-se. De seguida, deu um pontapé nas costas para derrubar o culpado e evitar que fugisse para qualquer lado. Acontece que era Mary. Bateu-lhe tanto que agora não é um facto que ele vai fugir para algum lado já no chão e debaixo do pé dela. A menina disse que o homem caído no chão estava preso e algemou-o, após o que tirou a mochila ao atordoado James. A pequena fofa abriu a mochila e retirou todo o conteúdo depois de cheirar a garrafa. Concluiu que era mesmo gasolina. Ainda atordoado, James sentou-se no chão e olhou para Mary, pensando que era melhor ir-se embora agora do que ter problemas com ela mais tarde. Quando o criminoso foi entregue à polícia, todos os que estavam no autocarro saíram e a menina começou a questionar-se como é que o rapaz ao seu lado tinha descoberto aquilo. Prestes a sair, James estremeceu quando a mão da rapariga voltou a pousar no seu ombro, dizendo-lhe para não ir muito longe. O personagem principal percebeu que agora era um suspeito e começou a preocupar-se ainda mais do que antes e a tentar ir embora antes que as coisas piorassem. Antes que pudesse dar alguns passos, o seu caminho foi bloqueado pela mão de uma rapariga que bateu na parede com força. Ainda mais surpreendido com a força dela, James percebeu que claramente se tinha metido em algo em que não se deveria ter metido e com quem não se deveria ter envolvido. Mary perguntou-lhe como sabia do criminoso, ao que recebeu a resposta de que ele, como cidadão cumpridor da lei, deveria ter notificado a polícia sobre isso e retirado a mão da estrada. Mas a rapariga não queria simplesmente deixá-lo ir, por isso agarrou rapidamente a mão dele, virou-lhe as costas e encostou o rosto dele à parede. Vendo um barulho incompreensível, Cheryl, cuidando da sua vida, decidiu verificar o que se passava ali. Aproximando-se, viu James a ser pressionado contra a parede por uma rapariga e a tentar descobrir algo dele. Sem deixar o rapaz ir, Mary convidou-o para passear com ela, tomar chá e contar tudo se conhecia o criminoso e assim por diante. Mas a personagem principal já começou a imaginar vários desfechos desta festa do chá e concluiu que a gracinha pode acabar por ser demasiado insidiosa. Ao ver esta cena, Cheryl olhou-os surpreendida, tapando a boca com a mão, e não percebeu nada do que se estava a passar aqui. O casal, que estava a tratar das coisas, também reparou nela, e involuntariamente ficou tenso quando a rapariga que estava a observar perguntou o que estava finalmente a acontecer aqui. James já tinha começado a ficar desiludido com esta vida, mas ao mesmo tempo engendrou um plano para fugir ao polícia. Apressou-se a pedir desculpa à beldade e disse que esta rapariga o incomodava persistentemente e queria conhecê-lo, e ele já tinha namorada. Todos à volta ficaram em choque, ninguém percebeu nada, e além disso,
O jovem fez este truque, que deixou todos sem palavras. O rapaz continuou a insistir e a pedir desculpa, dizendo que não tinha culpa de nada, deixando Cheryl num estupor ainda maior. A primeira a sair foi Mary, que afirmou não querer nada parecido, mas apenas queria levá-lo à esquadra. Ao que a personagem principal respondeu que ninguém disse nada sobre o enredo, mas havia qualquer coisa sobre chá, mas ele já tinha namorada, por isso resistiu. Não encontrando nada para dizer, o fofo começou a corar e a negar tudo, e começou a dizer que tinha virado tudo de pernas para o ar. Ela já estava bastante farta disso. Por isso, dizendo que se voltariam a encontrar em breve, bateu-lhe com força no plexo solar. James foi dobrado ao meio, e o avançado apenas se despediu e foi-se embora, deixando Cheryl e ele surpreendidos. O rapaz agradeceu à rapariga pela compreensão e ajuda, ao que ela respondeu que agora estavam empatados, mas Gladys observava-os de longe. Começou a pensar que se ele não deixasse Cheryl sozinha e a sós, ela teria de realmente irritá-lo de alguma forma. Afinal, tendo comprado um carro, a personagem principal correu pelas ruas da cidade e pensou que para além do dinheiro também deveria ter ligações. Com as ligações, se acontecer alguma coisa, será possível vender e encontrar antiguidades a preços ainda mais elevados, e por isso o lucro será maior. Ao chegar ao mercado já familiar, James saiu do carro e dirigiu-se ao seu velho conhecido. Ao ver o vizinho, o rapaz perguntou-lhe onde estava, ao que este respondeu que Alex tinha ido comprar mercadoria nova e não voltaria tão cedo. Um pouco desapontado depois de mais algumas trocas com o comerciante, perguntou se poderia encontrar antiguidades hoje. Ficou muito surpreendido por pela primeira vez em todo o tempo ter recebido um 0% tão estrito, o que excitou muito o jovem. Deambulando pelo mercado, decidiu finalmente tentar, apesar do 0%, e aproximou-se de um dos comerciantes, começando a olhar para as mercadorias por ele dispostas. James sentiu-se muito atraído por um vaso castanho pequeno e aparentemente velho e negociou com o proprietário vários milhares. Antes disso, verificou todas as suas hipóteses de conseguir comprá-lo com lucro e vendê-lo mais tarde, mas todos os números começaram a desaparecer de repente. Ouviu-se então a voz familiar de Gladys, que apareceu do nada, e disse que pagaria ainda mais por este vaso. O comerciante, imediatamente feliz, quis dá-lo à menina para lucrar o mais rapidamente possível, mas depois ouviu-se a voz da personagem principal. Duplicou o preço oferecido pela beldade se ao menos lhe desse a coisa antiga, temendo perder muito. Mas Gladys não quis parar e continuou a aumentar o preço, esperando que James finalmente desistisse. O rapaz percebeu que era melhor não brincar assim com ela. Por isso abandonou a ideia e disse que não adiantava ela discutir assim com ele, quer quisesse, quer não. Mas ele teria sempre rendimentos. A rapariga não queria simplesmente deixá-lo ir. Por isso ameaçou que era melhor recusar-se a revendê-lo antes de o destruir. Insatisfeito com esta conversa e com um pouco de receio, James afastou-se dela, pensando que ela não o aceitaria facilmente. Mas o sistema decidiu de forma diferente, mostrando-lhe 100% branco diante dos seus olhos, pelo que o tipo só queria deitar fora. Satisfeita com a compra, decidiu continuar a colocar-lhe raios nas rodas, seguindo-o e comprando coisas que ele encontra várias vezes. Seguindo-lhe os calcanhares, a rapariga irritava sempre o jovem, aumentando o preço várias vezes mais do que ele oferecia. Aproximando-se do próximo comerciante, James não conseguiu resistir mais ao seu ataque e gritou-lhe para que o deixasse em paz no final. Ao que Gladys respondeu que não tinha nada a ver com isso, simplesmente compra antiguidades por um preço mais elevado, pois ele não tem dinheiro suficiente. E se ele não desistir da ideia de lucrar com coisas antigas e com Cheryl, então ela promete que não surgirão problemas. A rapariga continuou dizendo que de uma forma ou de outra ele não tinha qualquer hipótese contra ela, ao que o rapaz concordou que ele não tinha mesmo nenhuma, mas não adiantava tirar conclusões precipitadas. Gladys disse que tinha feito perguntas sobre ele e sabia tudo sobre ele, e recordou que ele falou sobre algum tipo de força com que aprendeu sobre ela. A rapariga concluiu que não se devia contar com ela. A beleza iria esmagá-lo mais depressa do que ele poderia recuperar o juízo. Todo este monólogo não só assustou James, como também o fez analisar freneticamente as opções de como poderia fugir dela. Depois de ela dizer que a força não o iria ajudar contra ela, o medo desapareceu para zero. Mas as dúvidas, pelo contrário, vieram. Por isso, com total confiança, o rapaz respondeu que era melhor subestimá-lo, porque ele ia dar-lhe uma lição. Após a conversa,
James e o seu perseguidor foram novamente à procura de mercadorias de um novo comerciante. Falou com ele sem comprar nada. Depois foi para o próximo e também falou com ele sem comprar nada. Então o rapaz falou com todos os comerciantes que estavam no mercado. E a Gladys, por sua vez, não percebeu por que é que ele estava a fazer aquilo. No final, o James veio finalmente ter com ela e disse-lhe que agora estava tudo bem e que podíamos continuar. Depois gritou para toda a rua que queria comprar todas as mercadorias nas prateleiras de todos os comerciantes por vários milhões, o que chocou a rapariga. Mas ela não ficou perplexa e ofereceu imediatamente várias vezes mais do que o que tinha sido oferecido anteriormente, e disse que estava a levar tudo. Vendo a pressão dela, James fingiu-se preocupado e disse que não havia necessidade de ficar entusiasmado e que era melhor pensar primeiro. Ao que Gladys respondeu que não se importava muito e que seria melhor para ele finalmente afastar-se com calma. Os comerciantes hesitaram, pensando que se poderia tratar de uma brincadeira, mas a menina sugeriu logo que ganhassem dinheiro também na entrega. Aceitaram alegremente os cheques que ela lhes deu, disseram que estava um bom dia, e a menina ficou satisfeita consigo própria. Mas James, inesperadamente para ela, abordou os comerciantes e perguntou se tudo estava em vigor, ao que a resposta foi sim, claro, e 50% logo transfeririam. A alegre multidão só teve tempo de agradecer a personagem principal, mas ninguém reparou em Gladys, que escurecera como uma nuvem. Ela percebeu qual era o problema e não se conseguiu perdoar pela derrota. Por isso deixou as palavras de que se iriam vingar e foi para casa. O rapaz respondeu que bastava deixá-la tentar e ela perderia para ele outra vez, e que agora ele colocaria um raio nas rodas se algo acontecesse. Depois de se despedir com tal nota, a menina foi-se embora e a personagem principal foi passear pelo mercado em busca de comida. Depois viu um sinal de atualização do sistema à sua frente, o que o deixou muito assustado e quase engasgado. Saindo do mercado, James pensou nela e concluiu que no futuro só conseguiria compreender o que tinha mudado, mas para já voltou a pensar em alargar as suas ligações. Apercebeu-se que um homem estava à espera no seu carro. Quando se aproximou, o homem disse que tinha sido enviado para o IR buscar e foi convidado para um evento social. A personagem principal não acreditou nele imediatamente e expressou-o, ao que o estranho respondeu que se tratava de uma ordem da SRA, Gladys, e que não tinha nada de mal em si. Quando finalmente concordou, depois de se terem posto em ordem, chegaram a uma luxuosa casa enorme com grandes janelas e portas abertas. Gladys entrou neles e chamou-o para dentro de casa, dizendo que se ele queria enriquecer tanto graças às antiguidades, então era melhor que estivesse aqui. Entraram num enorme salão com um grande lustre de cristal e um grande número de convidados, entre os quais caminhavam empregados de mesa. A menina apresentou o AOS seus amigos influentes. Por isso, a princípio, o jovem ficou assustado, mas depois apresentou-o à casa de banho e começou a conversar com mais facilidade. Depois de conversarem, dirigiram-se para a mesa onde se sentaram, e a menina disse ter ficado surpreendida com a forma como ele se mostrou hoje. Explicou também que estavam atualmente num leilão de caridade e queria que ele vendesse uma coisa. Concluindo, disse que lhe daria a oportunidade de vender um vaso raro em seu nome, porque foi simpática hoje e espera que ele compreenda a responsabilidade. Joyful James disse que é claro que compreende tudo e está grato por tamanha demonstração de bondade e não a esquecerá. O leiloeiro começou a chamar todos os presentes para o leilão. O rapaz levantou-se e foi na sua direção. O homem anunciou que o Sr. James seria o primeiro a levar o seu vaso, cujo preço inicial era de 12 milhões e meio. Segurando a caixa com o artefacto nas mãos, o personagem principal ficou muito preocupado e não queria cair de cara à frente de toda aquela gente. O jovem colocou-o no pódio e, abrindo a tampa, descobriu que não se tratava de um vaso, mas sim de papel higiênico comum. Estava em completo choque, horror, e sem perceber como poderia acontecer e como sair daquela situação agora. James ficou ali parado como uma estátua, sem saber o que fazer naquela situação e onde se colocar para não se sentir um idiota. Lembrou-se então que Gladys lhe pediu para pegar no brinco que estava debaixo da mesa, que ela própria tinha deixado cair acidentalmente. E ele percebeu que esse número era obra dela. Foi arrancado de todas estas memórias pela voz do leiloeiro, que decidiu brincar dizendo que tinha pressa de ir à casa de banho em vez de vender o vaso. Percebendo que agora parece muito estúpido, a personagem principal começou a descobrir rapidamente o que deveria fazer e um pensamento ocorreu-lhe.
Recompondo-se, começou a compor à medida que avançava e disse que aquele rolo era de grande valor para ele. James disse que ele costumava ser um bebé chorão terrível e conseguia chorar com ou sem motivo, com ou sem os pais. Então começaram a pensar no que fazer com ele e chegaram a uma conclusão interessante que poderia divertir o bebé chorão. Um dia, durante o pequeno almoço, o pai deu-lhe um rolo de papel higiênico. O menino não percebeu por quê e perguntou. O pai disse ainda que, como chora muito, vai precisar de guardanapos para limpar essas mesmas lágrimas. Concluindo, James quis salientar que só depois de receber este presente é que parou de chorar, mesmo com um monte de dívidas atrás de si. Por isso, decidiu que, mesmo que isto pareça apenas uma piada estúpida, não é assim, e é diferente para cada pessoa. Colocando o rolo de papel no pódio, terminou dizendo que só graças a ele se tornou um verdadeiro homem e gostaria de o vender. Depois de tudo isto dito, a personagem principal percebeu que, mesmo sem todo este discurso, as pessoas perceberam que ele aqui parecia mais um palhaço. Quando se fez silêncio, um homem com um charuto caro nas mãos disse que queria comprar um pão por 10 milhões. Todo o rosto de James brilhou de alegria e felicidade porque a sua palhaçada não foi em vão. Após o acordo, Gladys disse que desta vez também teve sorte e não seria assim para sempre. Tendo abandonado isso, ela saiu do salão. E a personagem principal perguntou-se quando é que tudo ficaria calmo. Refletindo sobre o passado, desceu até ao parque de estacionamento e pensou em como aumentar os seus rendimentos e os seus contactos. Perdido nos seus pensamentos, o jovem reparou num carro vermelho com o canto do olho. A Cheryl estava lá e o homem que lhe comprou o papel higiênico. James achou isso muito estranho e só agora compreendeu que tipo de relação poderia existir entre ela e Gladys. Cuidando deles, esperava nunca mais ter tais aventuras. O rapaz questionou-se se Cheryl poderia estar de alguma forma ligada a ele, ao que recebeu uma resposta do sistema de que iriam casar por causa de um negócio conjunto. Ao chegar ao carro, James decidiu que seria melhor encontrar já um colega antiquário. Lembrou-se involuntariamente do seu amigo, com cuja ajuda ficou rico. Inspirado por esta ideia, ligou o carro e correu para o seu mercado natal. Quando a personagem principal se aproximou dele, o proprietário estava a falar com alguém ao telefone sobre um negócio. Chegando junto de Alex, o jovem cumprimentou-o e passou imediatamente ao assunto que lhe atormentava a mente. Tendo oferecido cooperação ao comerciante, James recebeu uma recusa e a resposta de que era o único que trabalhava. Um pouco chateado, voltou para casa e duas pessoas abordaram o seu amigo. O jovem estava interessado neste casal e ouviu a sua conversa. O proprietário recebeu-os cordialmente e disse que tinha tudo pronto e aceitou comprar a mercadoria. O casal desembrulhou o pacote e mostrou a sua mercadoria e a sua total autenticidade. James questionou-se subitamente se era falso ou real, ao que o sistema respondeu que era real, mas era falso. De seguida, ela trouxe uma placa com uma foto diante dos olhos, onde mostrava uma pedra falsa no cabo. De imediato, a personagem principal alertou Alex para o suposto perigo, ao que ele respondeu que não o queria ver mais e que o deixou seguir o seu caminho e não interferir nos seus negócios. O comerciante, quase AAES berros, afastou-o, lembrando-se daquelas 2 vezes, e disse-lhe também que não devia sonhar com cooperação. James decidiu imediatamente abrandar o ritmo, dizendo que se descobrisse onde estava a falsificação, concordaria. Tirando-lhe a espada das mãos, o comerciante concordou com os seus termos, mas se não, pagar-lhe-ia todo o valor. Sem perder tempo, o tipo pegou num pequeno martelo e abanou-o no cabo. Quando alcançou o seu objetivo, uma pequena pedra partiu-se e caiu no chão. Alex estava pronto para despedaçar o homem insolente na hora, mas a sua raiva foi mal compreendida. Depois de ver o seu trabalho, James ficou satisfeito com o trabalho perfeito e consigo próprio. Estendeu a bainha e perguntou se naquela altura existiam códigos QR, ao que respondeu de imediato que duvidava. No pequeno buraco onde estava a pedra, existia de facto um quadrado preto, com vários outros no seu interior. O proprietário, surpreendido, arrancou a espada das mãos do jovem e tentou verificar o que se passava. James disse que ele próprio foi mais enganado do que naquelas 2 vezes. Alex estava pronto para rasgar e disparar de raiva, irritação e assim por diante. Vendo isto, o casal fugiu rapidamente. O personagem principal disse que não se devia ficar tão chateado e pensar novamente na sua proposta. O comerciante disse que ainda era contra, mas estava disposto a dar algumas coisas de graça, como forma de agradecimento. Depois de vasculhar o seu lixo, tirou um pano vermelho, que elogiou a OS Cells,
mas o jovem disse que não estava interessado nele. Então, depois de separar todos os seus bens, o dono tirou novas bainhas e começou a elogiá-los. Disse que era uma bainha antiga e que poderia fazer fortuna com ela. O sistema mostrou imediatamente que se tratava de antiguidades genuínas e muito caras. James ficou chocado com a informação que recebeu e não conseguia acreditar que um comerciante pudesse ter algo tão caro. Mas o proprietário não se queria desfazer deles tão facilmente, porque ele próprio iria revender a lâmina com mais lucro. James disse que o queria como agradecimento. Alex respondeu de forma mais agressiva e ainda assim continuou a manter-se firme. A personagem principal começou a pressioná-lo, dizendo que se não devolvesse poderiam surgir problemas e não teria novos clientes. O rosto do comerciante ficava cada vez mais branco a cada palavra. Não se queria separar assim. O seu coração sangrava, pensando que agora poderia perder tudo se não doasse e perder todo o lucro. Com tristeza e dor, ainda deu a lâmina a James e disse-lhe para se ir embora e desejar-lhe um bom dia. Depois de agradecer a Alex, James desejou-lhe o mesmo e dirigiu-se a outro amigo seu. Já se aproximava de um prédio familiar, que lhe trouxe agradáveis recordações recentes. A personagem principal esperava que desta vez conseguisse fazer um negócio lucrativo com aquele antiquário. Entrando na sala, viu uma rapariga que estava a arrumar artefactos antigos ao reparar nele. Ela disse que ligaria para o senhor. Enquanto esperava por ele, o jovem ouviu de repente uma voz familiar e alguém a grunhir. Acontece que era Mary, por alguma razão desconhecida, a aquecer-se em torno das frágeis exposições. Ela olhou-o severamente. James decidiu verificar se devia defender-se agora, ao que o sistema respondeu com 100%. Então a rapariga levantou subitamente a mão, preparando-se para atacar, com um olhar bastante assustador. A personagem principal, antes de terminar de ler a placa, viu-a imediatamente e ficou surpreendido com a sua velocidade. Que bom que conseguiu esquivar-se. Caso contrário, teria andado com um olho negro. James esquivou-se a tempo e Mary errou, mas em vez disso pegou num vaso antigo e preparou-se para o lançar. Depois a voz do seu avô veio de trás dela, e ela ficou surpreendida e terrivelmente assustada com a sua súbita aparição. O antiquário ficou furioso e gritou com a neta, que quase deixou cair o antigo artefacto. O personagem principal soltou o ar e achou que era bom que tudo tivesse corrido tão bem para ele e para o Sr. Michael ter chegado a tempo para ele. Maria, por sua vez, simplesmente não podia deixá-lo com o avô, pensando que este o iria enganar novamente, e decidiu ouvir a conversa. Entrando numa sala espaçosa com uma mesa de madeira e tocos em vez de bancos, o Sr. Michael e James começaram a discutir o súbito aparecimento do segundo. A personagem principal disse que queria que o mestre verificasse a autenticidade da antiguidade da espada e perguntou qual era o seu valor para a venda. O antiquário ficou muito surpreendido com a descoberta do jovem e começou a examiná-la cuidadosamente, após o que concluiu que tinha tido muita sorte com as relíquias antigas. Além disso, o Sr. Michael disse que o custo desta lâmina começa nos 60 milhões e retirou um livro de cheques. Escreveu exatamente a quantia que tinha mencionado, surpreendendo e encantando James, acrescentando que tinha um bom conhecimento de antiguidades. O personagem principal admitiu que estava muito atento. E para o provar, o rapaz disse que a sua neta, que tinha escalado o muro, agora os estava a ouvir. O Sr. Michael, a princípio, não acreditou, mas decidiu verificar, e as palavras do rapaz revelaram-se verdadeiras. Viu uma rapariga pendurada no parapeito, que não se envergonhava de nada. Percebendo que o avô e James a tinham descoberto, saltou imediatamente e prometeu, fugindo, que nunca mais o faria. Voltando à conversa, o antiquário decidiu testar os conhecimentos do jovem e ofereceu-se para lhe falar dos tesouros antigos desta sala. Graças ao sistema, a personagem principal já sabia tudo sobre todos os artefactos e, sem duvidar de nada, falou-lhe de cada um deles com algum detalhe. O Sr. Michael ficou completamente chocado com o seu conhecimento e com a facilidade com que contou tudo. Depois de elogiar o jovem pelas respostas tão precisas, ofereceu-se para beber mais chá e conversar sobre outra relíquia. Tendo mostrado isso, James imediatamente, sem dúvida, contou-lhe tudo sobre isso. Isso deixou o velho ainda mais chocado e admirado, e disse que precisaria de um pouco de ajuda. A personagem principal duvidou da sua veracidade e sinceridade, ao que o sistema dizia que não havia qualquer rasteira e que era possível confiar nele, mesmo que pudesse ser utilizado para os seus próprios fins. Saíram da sala e seguiram em direção à cave.
No caminho, o Sr. Michael disse que queria que ele verificasse a autenticidade de um vaso muito caro e raro. O antiquário e o jovem aproximaram-se da enorme porta de ferro do cofre, que escondia algumas joias atrás de si. Abrindo-o e entrando, a personagem principal viu filas de muitos pequenos cofres nos quais estava guardado algo muito caro e raro. Chegaram a outra porta semelhante e o antiquário avisou que se James soubesse se era original ou não, iria ajudá-lo muito. Entrando na sala, o rapaz viu à sua frente um enorme vaso branco com desenhos de dragões azuis nas laterais. Aqui o sistema veio em socorro e mostrou que a falsificação estava no fundo da joia e havia o risco de a danificar. O jovem explicou que o fundo é falso e para verificar é necessário partir o vaso. O antiquário mostrou-se contra e disse que não o faria sem o verdadeiro proprietário, pois o seu preço ultrapassava os 1.000 milhões. Após a chamada do Sr. Michael, chegou um homem alto e rechonchudo que parecia muito preocupado e perguntou o que se passava. O antiquário e James explicaram-lhe em poucas palavras o que estava a acontecer. Após o que o jovem pegou num dos artefactos para o utilizar para destruir o outro. Levantando a mão, o dono interrompeu-o, dizendo que se fizesse alguma coisa àquele vaso, não só teria grandes problemas, como também poderia ir para a prisão. Compreendendo tudo isto, James pensou que, mesmo que tudo isto acontecesse, não teria nada a perder. Tendo percebido plenamente a sua posição, ainda lançou algo que parecia um martelo, partindo assim o antigo vaso. O Sr. Michael disse com uma voz severa que se realmente for falso, então não será o jovem que terá problemas, mas sim ele. Enquanto isso, o sistema tentava dizer onde se localizava exatamente a falsificação e em que parte deveria ser procurada. Com a ajuda dela, James começou a partir cuidadosamente os restos do fundo do vaso caro, temendo danificar as provas. Quando partiu o pedaço seguinte, o rosto do dono estava mais branco do que um lençol, e a personagem principal já não tinha a mesma confiança de antes. O tipo estava prestes a desesperar e pensou que com as suas ações já tinha multiplicado e destruído tudo o que poderia ser. De repente, na última peça descobriu algo muito interessante. Era uma placa com um QR Code e entregou-a a quem assistia. O dono do vaso falso estava praticamente a tremer e o Sr. Michael ficou furioso e pronto para o destruir imediatamente. De uma forma ou de outra, satisfeito com o seu trabalho e lucro, James regressou à casa e continuou a vaguear pelo mercado. Entrou no carro e correu para o outro lado do mercado, onde o seu bom e velho amigo costumava negociar. Ao chegar, a personagem principal reparou que algumas pessoas com ligaduras a tapar o rosto tinham estacionado perto do seu balcão e caminhavam na sua direção. Primeiro agarraram Alex com força e arrastaram-no para o carro, e depois começaram a empurrá-lo para dentro dele com os pés. E o comerciante resistiu claramente. Quando pessoas desconhecidas finalmente o arrastaram para dentro do carro, fechando rapidamente a porta, partiram precipitadamente e James correu atrás deles para dormir com um amigo. Tendo ficado para trás a alguma distância, chegou a um edifício abandonado com vidros a cair das janelas e começou a pensar no que fazer. O sistema mostrava a localização do proprietário e indicava vários caminhos para chegar até ele. O comerciante tinha as mãos e os pés amarrados, amordaçado e a cara inchada por causa dos espancamentos. Vendo o seu estado deplorável, James subiu pela janela para o libertar e fugir com ele, e o homem ficou surpreendido com a sua inesperada aparição. Depois de o libertarem, a personagem principal disse que era melhor apressarem-se enquanto não havia ninguém, ao que Alex respondeu que não era importante e que se salvaria. O jovem não o queria deixar e ficou muito surpreendido com a resposta, após o que respondeu que o poderia ajudar se fossem embora agora. O comerciante continuava a recusar e estava a protelar por algum motivo, mas isso já estava a irritar James, pelo que um plano lhe veio à mente. Disse que lhe pagaria 10 milhões pela espada que lhe comprou. E esse plano resultou? O dono levantou-se imediatamente e estava pronto para escapar. Isso deu-lhe muita motivação e disse que quanto mais cedo saírem daqui, melhor para eles. Depois ouviram vozes de alguém do lado de fora da porta e ficaram muito assustados. Depois disso, começaram rapidamente a descobrir o que fazer nesta situação. James disse que era isso que estavam a perder e começou a procurar pela sala em busca de possíveis esconderijos. Quando as vozes já estavam na sala, calaram-se, e depois ouviu-se um grito de que o prisioneiro tinha escapado, e eles apressaram-se a procurá-lo. Entretanto, o casal escondeu-se atrás das caixas mais próximas e os seus corações estavam prestes a saltar do peito de surpresa.
No mesmo instante, as pessoas corriam por toda a área com algo pesado e procuravam fugitivos. Quando os passos e as vozes cessaram, inclinaram-se atrás de uma pilha de tijolos e continuaram o resgate da base misteriosa. Correndo por ela, viraram à direita, e o Alex disse que conhecia bem o caminho por aqui e perguntou-lhe se já tinha estado aqui. James disse que confiava na sua intuição e lembrava-se aproximadamente do percurso da sua entrada aqui. Ao mesmo tempo, foram observados desavisadamente por um homem a fumar um charuto caro. Disse que precisava deles vivos a qualquer custo e estava furioso por ter sido tão exposto por falsificar antiguidades. O seu subordinado disse que as pessoas já tinham saído em busca, mas antes que pudesse terminar de falar, o seu chefe deu-lhe um pontapé no estômago de repente. Dobrou-se e o seu chefe disse que se não apanhassem os dois, as autoridades iriam interessar-se pelas suas atividades, e aí tudo estaria perdido. Entretanto, os fugitivos tinham percorrido metade da distância e estavam escondidos da próxima patrulha na esquina. O sistema deu imediatamente 2 vias de fuga: pelo muro, que tinha grandes hipóteses, e pelo portão, que tinha menos hipóteses. Resolveram tentar a sorte e, cansados demais, dirigiram-se ao portão, escondendo-se das patrulhas que encontravam pelo caminho. O casal chegou ao local desejado, e o proprietário animou-se imediatamente e dirigiu-se para o portão em frente a James. Aproximando-se, o sistema distribuía a cada passo uma percentagem crescente de sucesso na fuga, quando de repente as portas se fecharam e por trás ouviram um carro a chegar. Virando-se, os seus olhos foram cegados pelos faróis acesos do carro e vozes alegres fizeram-se ouvir por finalmente terem sido apanhados. Pessoas alegres começaram a sair do carro, prontas para atacar a qualquer momento, e o seu chefe estava sentado no banco da frente. Empurrando Alex para longe, James abanou, pronto para atacar e ripostar a qualquer momento. Os bandidos atacaram-no em massa, não lhe dando qualquer hipótese de escapar e vencer a batalha. Tendo lidado com 2, o personagem principal mal conseguia manter-se de pé e não ia simplesmente desistir. Mas depois o chefe apareceu e bateu na cara da personagem principal com tanta força que o sangue jorrou do seu nariz. O líder dos bandidos não quis parar no menino e deu um pontapé na barriga do comerciante para que não ajudasse os já feridos. Mas Alex não parou e decidiu desencorajá-lo, e atirou-se para a sua perna e disse que a sua mulher estava disposta a pagar o resgate, só que tinham de dizer o preço. O patrão nem o ouviu e pontapeou-o com força, atirando-o para fora e nocauteando-o. Elogiou-o por tal tentativa, mas não havia necessidade de ser tão heróico, e disse que seria melhor não tentar fugir e não chamar um assistente. Ainda não tinham hipótese. Tendo caído de cara no chão, James já não sabia o que fazer para os tirar os 2 dali, quando de repente uma ideia lhe veio à cabeça. O tipo disse que trabalha com eles, e eles tinham um plano para o surpreender ainda mais vendendo cada vez mais falsificações. E resultou, Alex animou-se imediatamente e ficou furioso porque todos o estavam a usar de forma tão descarada, e o sistema mostrou que isso os ajudaria a escapar com 100% de probabilidade. Tratou primeiro dos 2 subordinados restantes e do chefe, e prometeu que não deixaria nenhuma mancha molhada atrás da personagem principal, e dirigiu-se a ele. O comerciante atingiu-o no plexo solar. O jovem foi salvo pelo facto de ter conseguido colocar a tempo uma placa de metal por baixo da camisa, o que suavizou o golpe. O homem furioso correu para o portão, derrubando-o e caindo exausto no chão, atingindo James. Depois de o arrastar de alguma forma até ao carro, a personagem principal viu que ele estava inconsciente e queixou-se que estava demasiado pesado. O líder espancado dos bandidos acendeu um cigarro e disse que não os abandonaria tão facilmente e teria de agir com decisão. As vítimas chegaram ao hospital. Passado um tempo, Alex recuperou o juízo e começou a arrepender-se da sua desatenção e credulidade. Ficou tão perturbado que até começou a chorar, e James começou a consolá-lo de que não lhe guardava rancor e que não tinha culpa e lhe daria o dinheiro prometido. Então o homem deu um salto e disse que agora podiam ter grandes problemas e começar a ser seguidos para se vingarem. A personagem principal fazia check-out por interesse e não conseguia acreditar no que via. O sistema dava 100% por cada palpite feito pelo proprietário. Foi tirado do seu estado de surpresa por um telefonema. Encontrou algumas informações sobre os raptores, mas são muito poucas e não devem ser fiáveis. Por isso é melhor que não façam nada e se escondam em algum lugar. James exalou e disse que era melhor fazê-lo, e a vítima respondeu que teria todo o gosto em seguir esta instrução.
Mas quando o tipo se lembrou dos sinais a 100% que apareciam, estava pronto para arrancar os cabelos pelo facto de estar numa situação tão arriscada. Entretanto, o líder dos bandidos ligou a um dos seus conhecidos e explicou-lhe a situação e disse que precisava de ajuda para se ver livre dele. A voz ao telefone disse que ajudaria, mas os seus serviços não são gratuitos e está na altura de começar a jogar um jogo interessante. No mesmo instante, o casal entrou no carro e começou a discutir um plano de ação. Apertou e começou a ameaçar diretamente que os apagaria da face da terra por tanta maldade que decidiram vender-lhe produtos falsificados. James disse que iriam definitivamente descobrir, mas primeiro precisavam de encontrar alguém que lhes pudesse contar sobre este gangue. O comerciante respondeu que tinha uma pessoa, mas estava num mercado fantasma. Pisando o acelerador até ao fundo, seguiram em direção ao seu destino, cheios de esperança de que tudo isto acabaria em breve. Chegados ao mercado fantasma, o casal começou a deambular por ele, e Alex disse que aqui poderiam encontrar o seu informador que poderia levar tudo e contar-lhes. Os amigos não se aperceberam que estavam a ser seguidos pela pessoa que procuravam. Disse para si mesmo que o dinheiro ainda era mais valioso para ele do que ele, e saiu para espalhar boatos. Um desconhecido atrás dele observava-o. Era com ele que tinha um acordo de espalhar boatos para caluniar um conhecido. O casal dirigiu-se ao amigo do comerciante e, onde este ligou, disse que não ia vender nada e que deveria tentar a sorte noutro local. A partir de tal resposta, as narinas de Alex arregalaram-se muito e parecia que saía fumo de raiva e indignação, pelo que perguntou qual era exatamente o problema. O seu conhecido respondeu que todos à sua volta já sabiam que ele se tinha juntado ao Sr. Michael, por isso ninguém queria lidar com ele agora. O homem decidiu espreitar e virou-se. Viu que nas suas costas já havia muitos sussurros sobre este assunto, embora na verdade isso estivesse longe de ser o caso. Alex queria começar a arranjar desculpas de que era tudo mentira e que não iriam acreditar, e James, entretanto, perguntava-se qual seria o problema. Depois agarrou-o pela mão e arrastou-o para um beco qualquer, por entre gritos para que os dois saíssem daquele lugar e não voltassem mais aqui. Tendo entrado num beco, o comerciante ainda não compreendia o que se passava aqui e por que é que todos de repente começaram a odiá-lo, pelo que a personagem principal explicou que tinham sido armados e alguém não queria que cooperassem com eles. Percorrendo este beco continuou, dizendo que, primeiro, precisariam de um disfarce para não serem novamente expulsos. Tirando casacos com capuz e máscara para ambos, voltaram a procurar o seu informador. Aproximando-se de vários acrescentos, o casal fingiu examinar os produtos que lhes interessavam, e o incauto comerciante ofereceu-lhes cada vez mais coisas novas. Depois, ouviram os detalhes das fofocas das pessoas que abordaram, e descobriu-se que o nosso comerciante deixou tudo e se juntou não só ao Sr. Michael, mas também à sua sociedade. A partir disto, Alex quase explodiu de raiva e de calúnias tão flagrantes, e estava pronto a arrancar as línguas pela raiz por espalhar tal informação. Mas James deteve-o, dizendo que agora não era o melhor momento para começar uma luta e resolver as coisas, e chamou-o à parte. Começou a pensar no que fazer e no que fazer a seguir, quando de repente o seu companheiro o deixou e se dirigiu para o objeto de interesse. O comerciante veio examinar uma caixa velha, que não conseguiu abrir de imediato. O seu colega disse que valia vários milhares, ao que respondeu que sabia o valor desta relíquia e não precisava de explicar mais o que era. James aproximou-se dele e perguntou-lhe por que precisava dela. Recebeu a resposta de que esta caixa poderia ser comprada aqui por alguns cêntimos e depois revendida por um preço mais elevado. Antes que o dono tivesse tempo de contar isto, a mão grande e pesada de alguém caiu sobre o seu achado, terminando assim um momento de alegria. Foi um homem alto e estranho que disse que esta caixa valia muito mais do que os míseros milhares de dólares pelos quais foi oferecida. James percebeu que algo estava errado aqui e precisava de sair daqui o mais depressa possível para não se meter em problemas novamente. O desconhecido acrescentou que o seu custo começa nos 300 mil e é bastante valioso, deixando todos em choque. Continuou, dizendo que este lugar claramente não era adequado para ela e que se recuassem não haveria problemas. O comerciante não gostou da sua aparência, demonstrando a sua insatisfação ao dizer que estava a assumir muito. O desconhecido começou a perder a paciência e disse que, se opusesse, poderia verificar ele próprio a autenticidade ou conhecer a sua técnica de luta.
James reparou que uma multidão de curiosos começou a juntar-se, querendo ver que tipo de confronto tinha começado. Sem esperar uma resposta desconhecida, o rapaz pediu desculpa ao amigo e disse que compreendiam o valor e não o iriam incomodar novamente. Quando se preparava para sair, o homem bloqueou o caminho do casal, dizendo que conheciam antiguidades, surpreendendo-os. Ofereceu um acordo se conseguissem resolver o mistério da caixa, então poderiam obter o que procuravam. James decidiu verificar se a caixa era realmente tão valiosa e se havia algo nela, para o que o sistema deu 150% às perguntas. O desconhecido começou imediatamente a reorganizar rapidamente as pequenas partes da caixa com que era feita, de um lugar para outro. Eram muitos e demorou algum tempo a desbloquear o mecanismo e uma nova caixa de madeira apareceu de lá. O personagem principal não gostou mais do que tinha acontecido, e o comerciante atrás dele começou a entrar em pânico por terem sido apanhados daquela forma. O tipo ficou mais escuro do que uma nuvem, e verificou o sistema para ver se o homem estava de alguma forma ligado a quem procuravam, para o que a resposta foi de apenas 50%. Decidiu sair rapidamente deste local, agradecendo ao mestre a sua ciência, e mais uma vez pediu-lhe desculpa pelo transtorno que lhe causaram. Mas a multidão não queria que o concerto terminasse e exigiu que continuasse, repetindo assim em voz alta a fofoca que se espalhou como um rastilho de pólvora. Isso realmente irritou Alex, e ele estava prestes a gritar para todos que isso era uma calúnia estúpida contra um homem honesto. Mas depois James puxou-o. Disse que era demasiado temperamental e que era melhor não voltar a chamar a atenção sobre si. Como amigo, ouviram uma nova voz masculina. Era um homem grande e de rosto pouco agradável, que disse que se conseguissem descobrir, poderiam levá-la assim mesmo. A personagem principal percebeu, graças ao sistema, que com ele a busca poderia ser agilizada, e a sua ajuda não seria supérflua, e sem prestar atenção ao olhar surpreendido do amigo, concordou. Ainda usando a sua habilidade, disse que o interior desta caixa de madeira estava vazio, mas possuía um mecanismo secreto que podia ser utilizado para abrir o acesso ao tesouro. O primeiro desconhecido abriu uma caixinha e ficou surpreendido por o rapaz ter acertado, mesmo sem nunca olhar para dentro. Mas esta notícia até o acalmou e ele expirou, dizendo que realmente havia outro mecanismo nele. Mas ninguém sabia como encontrá-lo e abri-lo. Então, James tirou-lhe a caixa das mãos e começou a examiná-la, virando-a nas mãos e esperando que o sistema começasse a ajudar. Descobriu uma pequena protuberância na parte inferior e puxou-a para fora, surpreendendo ainda aqueles que o rodeavam. Na placa de madeira estava um desenho em forma de flor com muitas pétalas, mas o jovem sabia que se tratava de um enigma secreto com o qual poderia abrir o tesouro. Ainda com a ajuda do sistema, James passou facilmente pelo labirinto secreto e invisível que ela lhe mostrou. Ao observá-lo, o primeiro desconhecido começou a ficar um pouco nervoso e preocupado em como saberia tudo isto se estava a ver aquilo pela primeira vez na vida. Depois de percorrer todo o labirinto, a personagem principal desbloqueou um compartimento, onde apareceu uma pulseira de jade verde, que estava partida em 3 partes. A multidão e outras pessoas em redor e que o observavam ficaram chocadas com tal acontecimento, e todos não perceberam como ele conseguiu isso. O segundo desconhecido disse que não foi mal, mas o seu neto errou um pouco. Ele, por sua vez, admitiu-lhe a sua derrota e pediu desculpa pela sua desatenção. Aproximou-se dos seus amigos e admitiu que admirava os seus talentos e nunca tinha visto pessoas assim. E James sorriu-lhe satisfeito. O homem ofereceu-lhes um concurso. Se conseguissem avaliar as antiguidades e oferecer uma grande quantia por elas, ganhariam. Mostrou até especificamente algumas notas como confirmação de que não estava a mentir e que tudo seria justo. Os amigos saíram um pouco da realidade, mas voltaram imediatamente para trás e olharam para o dinheiro em choque, como se o tivessem visto pela primeira vez na vida. Mas foram retirados deste estado pela voz de um homem que disse que se perderem, em princípio já não terão de aparecer no mercado de antiguidades. James nem estava nervoso, mas estava completamente confiante de que o seu sistema não iria falhar e dar-lhe tudo de uma vez, sem erros. Um silêncio tenso pairava em redor. Uma multidão de curiosos comerciantes esperava que o banquete continuasse. E os seus companheiros entreolharam-se, na esperança de perceber o que poderiam esperar do seu adversário. A personagem principal viu, com a ajuda do sistema, um vaso antigo e começou a falar sobre o seu valor e a história em poucas frases. O seu adversário elogiou-o,
mas ofereceu 2 livros raros, cujo custo poderia ultrapassar vários milhões. O tipo disse que não era muito importante, ao que o homem respondeu rispidamente que para os verdadeiros conhecedores, este é um verdadeiro tesouro pelo qual poderiam dar toda a sua fortuna. Mas foi aí que terminaram, porque não encontraram mais nada que valesse a pena. Depois disto, o mais velho riu-se e disse que o jovem não se enganava, e convidou-o para ir à sua casa. Foram-se embora, e os seus amigos ficaram um pouco confusos sobre o que tinha acabado de acontecer. James decidiu verificar se a família destes estranhos estava de alguma forma ligada àquele gangue e se podiam contar com a sua ajuda contra eles. E o sistema respondeu a todas as perguntas com 100%. Também expressou dúvidas sobre eles ao amigo, ao que este reagiu com surpresa e um pouco de preocupação no rosto. Alex disse que mesmo assim, deixá-los confiar no destino por enquanto e não pensar muito em nada, mas agora só precisam de descansar. No dia seguinte, chegaram à casa daquele estranho e ficaram espantados com o tamanho da mansão que viram. Era realmente enorme. Até transporem o limiar desta casa, o comerciante continuava sem conseguir parar de tirar fotografias da casa e do seu fundo. Observou também que seria um prazer cooperar com ele e que estava pronto para isso, e apertou-lhe a mão com alegria. Então, o seu aperto de mão foi subitamente tocado pela pata de um cão de aspecto monótono, que apareceu do nada. James lembrou-se dela. Ela apareceu no dia em que ele descobriu a habilidade e cometeu um pogrom na casa de apostas. Olhando para cima, viram uma rapariga a correr na sua direção, que prometeu que devolveria imediatamente o cão à trela, e o rapaz reconheceu-a imediatamente. Mas a própria Bella não o reconheceu de imediato. Passado algum tempo, lembrou-se dele quando conheceu o seu cão no parque. Depois de colocar a trela ao cão, a menina concordou em levá-los ao chefe de família, sem prestar atenção ao silêncio inesperado por trás. Entraram no pátio de uma enorme mansão em companhia amigável, com um cão com trela no início da sua coluna. A menina ficou subitamente confusa na sua própria casa e pediu ao animal de estimação para encontrar o seu avô, convencendo assim James de que era um pouco estúpida. Depois apareceu o seu irmão mais velho. Ela virou-se para ele e disse-lhe que aquele casal estava à procura do avô e ela queria acompanhá-los. Saindo deles, a menina despediu-se deles e os amigos foram atrás de uma pessoa que já conheciam. Entraram num pequeno terraço, onde viram um velho deitado numa chaise longue debaixo de um guarda-sol, com ar incauto. Quando o neto lhe ligou, levantou-se do local de descanso e disse que sabia do que realmente precisavam. Mostrou o pendrive AOS Amigos e explicou que contém todas as informações sobre aqueles bandidos e raptores e que poderão apanhá-lo se passarem no teste. Os amigos concordaram e depois seguiram-no até ao seu escritório para passar no teste, e uma vez lá, viram que estava tudo repleto de antiguidades diversas. J6 ficou chocado com isso e começou a preocupar-se com o que tinha de fazer, mesmo tendo um sistema para isso. Mas a excitação não desapareceu. Abanando-se, o velho disse que se conseguisse determinar se era original ou falso, poderiam levar a pen, caso contrário seriam expulsos daqui. Alex concordou com estas condições e disse que James certamente resolveria tudo corretamente, colocando-o numa espécie de estupor de surpresa. E para começar, prestou atenção à cabeça de Buda, que estava muito bem conservada para a sua idade. Mas a personagem principal respondeu que se tratava de uma farsa, criada recentemente e por isso bem conservada, surpreendendo o proprietário do local. Então o comerciante pegou numa coisa parecida com um castiçal e disse que também estava em bom estado. Mas o jovem dissuadiu-o, dizendo que era outra falsificação. O amigo não se atreveu a parar e continuou a balbuciar alguns disparates sobre as antiguidades que o rodeavam. E entretanto James tornava-se mais sombrio. De repente, o Alex reparou na caligrafia pendurada na parede e disse que era muito difícil de falsificar e que era provavelmente a original. Mas mesmo aqui, o jovem disse que se tratava de mais uma farsa, enfurecendo assim o dono do local. Acrescentou ainda que todas as coisas que parecem antigas são falsas e repreendeu-o por tratar a sua coleção com tanto desdém. O homem perdeu completamente a paciência e disse que tais palavras simplesmente anularam todo o seu trabalho e ofereceu-se para retratar as suas palavras. Mas James não quis ceder e manteve-se firme, e a situação na sala tornou-se cada vez mais tensa. Nem prestaram atenção ao quase inconsciente Alex, que já estava estendido no chão e ainda se ofereceu para admitir a derrota. Recuperando o juízo, decidiu finalmente dissuadir o jovem sombrio e disse que toda a gente comete erros,
e atrás deles estava o dono, satisfeito consigo mesmo. A personagem principal virou-se para ele e não sentiu qualquer truque. Mas o sistema já tinha dito que com a sua ajuda seria possível livrar-se dos problemas sob a forma de raptores. Por isso, disse que não renunciou às suas palavras, que só havia por aí falsificações, a aquecer a situação ao limite. E o pobre comerciante agarrou-lhe a cabeça, sem saber o que fazer. Então o velho agarrou-o de repente, e o pobre sujeito gritou de dor e surpresa. E James disse que não se devia envolver aqui, uma vez que não tinha culpa. O homem agachou-se e estendeu os dedos numa foca à sua frente, preparando-se para atacar, e começou a gritar ameaçadoramente, apanhando o rapaz de surpresa. O seu golpe atingiu um dos pontos do seu corpo, deixando-o de joelhos de dor. Quando o jovem desmaiou, o seu amigo tentou de alguma forma animá-lo, dizendo que podia prever as suas ações, mas ele ficou ali sentado, sombrio e curvado. O velho, por sua vez, riu alto e disse que estava bem, e a apresentação explodiu, e os seus amigos olharam para ele com um olhar vazio. Depois, os dedos de alguém tocaram nas costas de James, reduzindo assim a dor e ajudando-o a levantar-se. Acabou por ser o Sr. Michael, que respondeu que realmente tinha feito um bom trabalho, e o tipo olhou para ele surpreendido e não percebeu de onde vinha. O dono da casa voltou a elogiar o jovem pela incrível atenção e precisão com as coisas que aqui estavam. Quando todos perceberam que era apenas um teste, Alex começou a chorar por tudo o que tinha vivido e disse que estava muito preocupado com o amigo. Mas foi guiado pelos sentimentos do proprietário, que disse que poderia arranjar-lhe um cheque semelhante se assim o desejasse. O proprietário decidiu troçar um pouco do comerciante chateado e este, por sua vez, foi contra tal intimidação que lhe agarrou a cabeça. Mas voltando ao assunto, o proprietário disse que esta sala está cheia de todo o tipo de falsificações. E explicou que se trata de um teste especial para verificar a atenção e o conhecimento do assunto nas antiguidades. O proprietário admitiu ainda que chama esta sala Sala das Mentiras, porque tudo aqui é completamente falso. James percebeu que o dono desta mansão não estava envolvido no caso de falsificação de antiguidades, mas alguém da sua família estava definitivamente lá. E enquanto pensava nisso, observou a placa de carregamento diante dos seus olhos. Mais uma vez elogiando o jovem, o homem disse que ele e o Sr. Michael tinham uma oferta muito lucrativa e agradável para ele. Então, o segundo antiquário falou e convidou-o a tornar-se o principal participante da sociedade, em vez de alguém que desistiu. Os olhos da personagem principal brilharam de alegria. Feliz com a proposta, o rapaz pensou um pouco, e, entretanto, o amigo apercebeu-se do que estava a acontecer e apressou-se a explicar. Explicou que havia mais de 1000 pessoas nesta sociedade, todas comuns como ele, mas nunca se vangloriou de ser membro da mesma. Michael disse que tem em conta todos os talentos e capacidades de James e acreditam que ele pode tornar-se um deles por mérito próprio. Os amigos ainda não conseguiam compreender a felicidade completa que lhes tinha caído em cima da cabeça, por isso simplesmente ficaram em choque, de boca aberta. Alex repetiu mais uma vez as palavras do antiquário, e não conseguia acreditar que o seu amigo estava a ser oferecido para se tornar um figurão importante. E o jovem perguntou quem eram. Depois explicou que existem poucas pessoas assim, cerca de 17 pessoas, e que são os líderes desta sociedade. Aí, de repente, o comerciante começou a pedir para ser promovido a principal, uma vez que o seu amigo foi promovido a principal e ele ainda continua particular. Ao que recebeu a resposta de que continuaria a desenvolver o seu potencial e então talvez fosse promovido ao principal. Ou se está tão ansioso por aumentar a sua classificação, então o dono da casa está pronto para testá-lo também. E Alex começou imediatamente a negar. Michael disse que Jordan tomava principalmente decisões sobre a sua entrada, mas Jordan percebeu imediatamente e perguntou-lhe por que é que se escondia atrás dele. Mas o comerciante não desistiu e disse que ele e James já eram como irmãos e não podiam deitar coisas fora assim. Por isso, onde quer que fosse o outro, seguia-o imediatamente. Depois de falar sobre a saída de um dos principais, que se dedicava à falsificação de antiguidades, Jordan disse que Michael era demasiado mole, ao que recebeu a resposta de que nem tudo no mundo se resolve com os punhos. Os 4 saíram para o terraço que já tinham visto e começaram a tomar chá. O dono da casa ofereceu uma bebida para tal acontecimento e abriu o recipiente com a bebida. Olhando para ele, a boca de Alex começou a salivar, pois também queria beber e tinha muitos ciúmes dele.
James perguntou de repente de onde vinham as antiguidades falsas. E então, o Sr. Michael explicou que quando a sua sociedade estava apenas a começar a aparecer, o mercado estava cheio de produtos falsificados. O dono da casa disse que houve um bom momento em que lutaram contra as falsificações, mas, como todas as coisas boas, chegaram ao fim. Apareceu no mercado alguém que continuou a fabricar falsificações e a distribuí-las. E outros seguiram-no, seguindo o seu exemplo e fazendo o mesmo, enchendo todos os balcões dos antiquários com os seus produtos. Cada vez que o mestre das falsificações ficava cada vez melhor, já não era possível descobrir se era falso ou não sem um exame completo. Então, James lembrou-se de como tinha partido o vaso falso com dragões e ficou feliz por poder salvar o Sr. Michael de tal compra. E o antiquário disse que até na sociedade deles há pessoas assim, por exemplo, um recém-reformado que foi apanhado a fazer isso. Ao mencionar isto, o dono da casa quase partiu os braços da cadeira de raiva e começou a ameaçar os envolvidos. Prometeu que assim que descobrisse os seus nomes, começariam a arrepender-se de terem nascido e não receberiam misericórdia dele. Olhando para o seu ar irritado, James pensou em como encontrar um traidor na sua família e que não teria de atravessar a rua se algo acontecesse. O rapaz perguntou de imediato ao sistema se poderia ser uma determinada pessoa, ao que recebeu a resposta de que não haveria resposta para tal questão. Percebeu que era melhor parar de fazer estas perguntas e decidiu fazer outras mais esclarecedoras, e a capacidade de responder a cada pergunta trouxe um ecrã de carregamento, o que assustou bastante o jovem. Portanto, afastando-a, voltou à conversa e ao mesmo tempo pensando em quem poderia ser. O proprietário da casa referiu que ao tornar-se um membro importante da sociedade, estaria automaticamente em risco de vida, pelo que a decisão final caberia exclusivamente a si. James, ao ouvir isto, pensou que já não se estava a dar bem com os bandidos, mas mesmo assim não queria que isso continuasse, e além disso, tinha um sistema para ajudar. Após os seus pensamentos, levantou-se abruptamente da sua cadeira, surpreendendo um pouco o Sr. Michael. O tipo disse que aceitou juntar-se à sociedade, ajudá-lo e que faria todo o possível para expor os burlões. Os antiquários mais antigos elogiaram-no pela sua atitude e disseram que precisariam de discutir a sua entrada com os outros membros. Ao que Alex se virou e disse que achava que tudo já tinha sido resolvido há muito tempo. Colocando a mão no coração, o jovem exclamou com alegria que teria cuidado e resolveria esta questão, e com certeza receberia votos para a sua adoção. Entretanto, o líder do gangue sentou-se e discutiu com alguém ao telefone o seu plano para capturar James e destruir a sociedade. Ele, brincando com uma faca, prometeu que o Sr. Michael seria o primeiro da fila e todos os outros o seguiriam imediatamente. E atirando uma faca para a sua fotografia pendurada na parede, desligou e começou a pensar nesse plano. Já tendo bebido o suficiente, Jordan disse alegremente que se sentia tão bem que estava pronto para ficar sentado com eles até de manhã. E ligando para o neto mais velho, sugeriu acrescentar mais netos, ou seja, os netos, que compreenderam as suas intenções e se foram embora. Olhando para a pessoa que saía, James pensou que talvez estivesse de alguma forma ligado a eles, pois parecia um pouco suspeito, ao que o sistema também indicou que não houve resposta. Sentaram-se no terraço de bom humor e não havia sinais de problemas. Os três conversaram e o Sr. Michael bebeu chá com prazer. O antiquário lembrou-se que não tinha avisado a neta sobre a festa e ligou-lhe. Tendo recebido resposta, disse que ela estaria lá às 7, e então o dono da casa, um pouco embriagado, respondeu que não era nada e podiam esperar. James, por interesse, começou a verificar a probabilidade de chegar às 7 e outras horas. E o sistema deu apenas 0% para cada opção. Suspeitando de algo mal, perguntou se Mary estava em perigo, ao que recebeu a resposta de que tal probabilidade seria de 78%. Nervoso, o rapaz disse que Maria corria um perigo mortal e talvez não viesse à festa. Todos os que estavam sentados à mesa ficaram imediatamente em silêncio, e um silêncio tenso durou algum tempo. Todos ficaram chocados com a notícia. Jordan disse que aquilo não podia estar a acontecer, podiam apenas estar a caminhar e nada a ameaçaria, e estava prestes a sair quando o amigo o atrasou. O Sr. Michael disse que lhe ligaria imediatamente e descobriria como ela marcou o seu número, e ouviu sinais sonoros longos que duraram o que pareceu uma eternidade. Houve um silêncio tenso e não se ouviu voz do outro lado da linha, levantando suspeitas de perigo.
O Sr. Michael disse que ela deve estar em missão porque desliga o telefone quando vai para lá. James perguntou ao sistema se podia mostrar onde Mary estava agora, ao que recebeu uma placa de carregamento, e o insatisfeito começou a esperar. Entretanto, o dono da casa ficou furioso sabendo que a neta do amigo estava em perigo, e repreendeu-o por se sentar com tanta calma e esfregar o nariz. Então marcou o número de alguém e esperou. E não só a tensão, mas também a ansiedade voaram no ar. Mas ninguém atendeu, nem ele. O Sr. Michael levantou-se e disse que ia procurar alguma coisa e que os deixava sentar-se aqui por enquanto para que nada acontecesse. James, vendo a atenção deles, saltou da cadeira e pediu permissão para a encontrar, e disse que sabia aproximadamente onde estava a sua localização, e os mais velhos, por sua vez, ficaram surpreendidos. Prometeu que a devolveria à casa saudável e segura, pelo que Jordan disse que Richard estava com ele para uma segurança ainda maior. Saindo da mansão, o homem apenas lhe disse para se sentar e nada mais, surpreendendo o protagonista com a sua calma. Quando entraram no carro, sem sequer esperarem que James apertasse o cinto, Richard saiu a correr, dizendo ao tipo para lhe indicar o caminho. Ao mesmo tempo, Mary estava em missão e falou para o auricular que ela e o seu parceiro tinham chegado, e as pessoas à volta do criminoso foram cuidadosas. Acrescentou ainda que ele está armado e é perigoso, mas deve ser capturado a qualquer custo, pelo que terão informações. Depois de terminarem de falar, a menina e o seu subordinado começaram a subir até a porta em frente à qual se encontravam e bateram. Enquanto isso, o bandido estava sentado com coisas falsas espalhadas pela mesa e a falar ao telefone. Terminado de falar, acendeu um cigarro e entrou no jogo para matar o tempo, e no mesmo instante ouviu-se bater à porta, assustando o homem. Caminhando até a porta, olhou para o aluno e meteu a mão nas costas, onde estava uma arma, e em caso de ataque estaria pronto. Ao ver uma linda rapariga fardada a segurar um tablet com papéis, ficou muito surpreendido e questionou-se por que razão ela tinha vindo. Segurando a arma com uma mão e abrindo a outra, o criminoso começou a analisar todo o tipo de opções sobre quem era esta miúda gira. Entretanto, Richard e James correram a toda a velocidade até a rapariga, esperando que tudo estivesse bem com ela. A personagem principal verificou qual era a hipótese de arriscar a vida do fofinho. O sistema deu uma percentagem ainda maior do que antes, fazendo com que este se preocupasse cada vez mais. Ao entrar no apartamento, Mary apresentou-se que tinha vindo verificar o abastecimento de água e que não demoraria muito. Olhando com um pouco de luxúria nos olhos, o homem disse que ela poderia demorar e que tinha definitivamente de verificar. Mas não teve tempo de terminar, pois a menina atirou-lhe o boné, desmotivando o criminoso. Depois, ela deu-lhe um pontapé na cara com um grito, atirando-o para o outro lado da sala. O homem caiu no chão com um som surdo e começou a pensar freneticamente como deveria lidar agora com uma situação destas. James e Richard já tinham entrado no pátio de edifícios altos e praticamente derrubado as pessoas que passavam. Mary e o seu parceiro correram algemados contra o criminoso e quase o alcançaram quando o seguinte aconteceu de repente. O homem apertou ainda mais a pistola que segurava durante todo aquele tempo, apontou o cano diretamente para a rapariga e disparou. A gracinha, ao ver isto, derrubou o parceiro, salvando-o de uma possível morte, ao mesmo tempo que se arriscava muito. Aproveitando a situação, o criminoso correu rapidamente para a janela e passou por cima da mesma, após o que saltou. Maria, não muito atrás, correu atrás dele, gritando que não escaparia à justiça. Era um piso pequeno, por isso nem o criminoso nem a Maria ficaram feridos. Mas quando viram aquilo, o rabo rapidamente se levantou atrás dele, e ele disparou diretamente sobre ela, dizendo que já estava escondido antes. Podia esconder-se, e agora não havia necessidade de tentar apanhá-lo. Mas as balas não atingiram a menina, pois foi coberta por um carro com o irmão e James que chegou a tempo, salvando-a no mesmo instante. O carro chegou tão perto do criminoso que Richard conseguiu abrir a porta bruscamente e tirar-lhe a arma das mãos. Depois de derrubar o homem, colocou as mãos atrás das costas e a polícia correu na sua direção para prender o agressor. Mary disse que ele estava preso e tinha o direito de permanecer calado, e então algemou-o. Após o incidente, a rapariga cumprimentou gentilmente o irmão mais velho e perguntou-lhe por que apareceu aqui. Mas ao reparar em James, o seu rosto assumiu uma expressão de insatisfação. Enquanto isso, a personagem principal tentava recuperar o fôlego com um estilo de condução tão severo e com os sons dos tiros, porque a sua vida claramente não o tinha preparado para isso.
Richard, sem prestar atenção ao jovem, respondeu que queriam ver o progresso dela e observou que, se não fossem as capacidades de James, não teriam sido capazes de evitar tristes consequências. Mary agarrou os dois pelo antebraço e começou a repreendê-los por um ato tão imprudente e perigoso, e por não se envolverem em tais aventuras. Mas ouviu-se uma voz no seu auricular e, agradecendo a ajuda, saiu para resolver os problemas que surgiram, e a personagem principal soltou o ar de alívio. No entanto, ao recordar aquele dia em que ela quase o arrastou para a esquadra por suspeita, milhares de arrepios percorreram o seu corpo. Mas o tipo agradeceu à sorte e ao sistema, que mais uma vez o ajudou e salvou, e pegou num cigarro. Depois de acender um cigarro, soltou não só uma nuvem de fumo, mas também alívio por tudo ter corrido bem e verificou qual era a hipótese de perigo para a rapariga agora. Mas o sistema já devolveu 85% ao seu pedido. O tipo ficou tão surpreendido que não se apercebeu como deixou cair o cigarro das mãos. Vendo isto, James, esquecendo-se de tudo, correu para a entrada onde estavam, e o surpreendido Richard, sem perguntar nada, seguiu-o. Já tinham corrido alguns andares, e o sistema estava a aumentar a percentagem de perigo para a vida de Mary, e o seu coração batia forte tanto de medo como de correr. Vendo que a percentagem tinha aumentado para 90, reuniu as suas últimas forças e correu em seu socorro. E Richard já compreendia o que se estava a passar, pelo que não voltou a falar. A personagem principal invadiu o apartamento e chamou Mary em voz alta, surpreendendo-a muito a ela e a OS seus assistentes, que estavam a investigar o caso em conjunto. Apenas demonstraram um pouco de surpresa no rosto, e James, vendo que não havia nada assim tão ameaçador, limitou-se a franzir um pouco o sobrolho. Um dos polícias disse que o criminoso tem cúmplices, pois era apenas intermediário na revenda de antiguidades e provavelmente agora está escondido. Mary reparou mais uma vez que ele tinha uma arma, respondeu que era demasiado perigosa e ordenou que qualquer pessoal que parecesse suspeito fosse mantido sob vigilância. E o sistema, entretanto, continuou a aumentar a percentagem de probabilidade de morte da menina. Já tinha chegado a 91, o que deixou James muito preocupado. Empurrando os rapazes para fora do apartamento, a rapariga avisou-os para não deixarem que isso acontecesse da próxima vez e ordenou a OS seus subordinados que seguissem em frente. A personagem principal não quis ignorar a possibilidade da sua morte. Por isso disse que ficaria para ajudar porque ela estava demasiado relaxada e poderia perder o controle da situação. Depois de o ouvir, Maria concordou com a sua ajuda e pediu-lhe que levasse o assunto a sério, pois a situação era uma emergência e tudo podia acontecer. James ficou surpreendido por ela ao ter aceite imediatamente como aliado, e começou a olhar para a mesa onde havia antiguidades falsas e comida pela metade em caixas. Ao ver um maço de cigarros vazio, presumiu que o criminoso iria primeiro ao supermercado mais próximo buscá-los e depois desapareceria. Após o que Mary o agarrou e os três correram em busca. Vendo as percentagens de risco, a personagem principal disse que talvez os civis se pudessem magoar e o fugitivo percebeu que já o procuravam. Voaram para fora da entrada e Mary recebeu uma mensagem no seu auricular a informar que tinha sido encontrado e confirmou as palavras do jovem sobre uma provável fuga. Ao chegar ao carro, a menina disse que, como era provável que houvesse vítimas, iria proteger os civis. Quando estavam todos sentados, a menina gira apertou rapidamente o cinto e pisou o acelerador, sem esperar que os outros o fizessem, e partiram. Devido à elevada velocidade que o carro desenvolveu, ao virar, James abanou como geleia e bateu com a cara no vidro. Toda a campanha chegou ao edifício em construção e entrou no seu território sem hesitações, porque cada minuto foi importante. Tendo parado, o estômago do protagonista não aguentou tais aventuras. Certificando-se de que já não corria perigo, Richard pediu-lhe que ficasse aqui e ele próprio foi atrás da irmã. O sistema mostrou que agora não havia ameaça à vida de Maria, e era zero. Antes que pudesse tirar o isqueiro, algo lhe voou para a cabeça, e quando se virou para ver de onde vinha, o rapaz viu um rapaz com um ursinho de peluche, ficando surpreendido por ele estar aqui. Entretanto, vou transferir-me, saltei a vedação e corri em direção ao local da obra, e James tentou impedi-lo com os seus gritos, que não surtiram efeito. Ao ver uma notificação do sistema de que havia novamente risco de vida para Mary e que este rapaz poderia tornar-se refém, a personagem principal correu imediatamente atrás dele para evitar tudo. O rapaz parou subitamente de rir e de fugir.
porque um homem enorme comparado com ele com uma pistola estava no seu caminho. Tinha um sorriso que não era um bom presságio para ele, e a criança, entretanto, caiu num estado de estupor diante dele, sem saber o que fazer. Chegaram então Mary e Richard. Ao verem os dois, a menina, sem pensar em nada, correu para salvar o bebê. O homem também não hesitou e dirigiu-se para a criança. Mas nenhum deles chegou ao rapaz, porque James agarrou-o primeiro, salvando-o assim. O personagem principal caiu de costas e pareceu-lhe que algo o tinha esmagado, mas provavelmente sentiu-o realmente com o golpe. E o sistema começou a spamar sinais vermelhos com a palavra erro, assustando ainda mais o tipo, temendo que morresse mais depressa do que Mary. Acontece que simplesmente perdeu os sentidos e, quando acordou, estava sentado no carro e a esfregar a nuca, o que lhe doeu muito após o golpe. Ouviu a voz de uma menina que o elogiou pela sua coragem e disse que os criminosos já tinham sido todos capturados e presos. Maria acrescentou ainda que, se não fosse a sua ajuda, talvez o assunto já se arrastasse há muito tempo, e disse sobre a criança que estava bem e entregue a AOS Paz. Quando James caiu, não abriu os olhos durante muito tempo, ela começou a preocupar-se que ele tivesse morrido de alguma forma, mas Richard tranquilizou-a, dizendo que estava simplesmente inconsciente. Vendo que ele demorava a pensar, Maria gritou com ele, assustando-o. E diante dos olhos da personagem principal, ainda havia sinais de erro.